Ontem às 2 da tarde, um moderador da Valve postou um patch note onde tiveram umas atualizações no jogo e aqui tá tudo descrito para vocês. Então eu vou traduzir aqui para vocês e vou também mostrar em game como funciona. A primeira novidade e sem dúvidas a melhor delas é que o matchmaking agora está aberto 24/7, o que significa que em todas as regiões o jogo vai estar jogável em qualquer horário. Isso é muito bom porque o matchmaking do jogo tá instantâneo. Se você joga, você sabe que a partir do momento que você clica para procurar partida, já acha. É muito rápido para achar partida, então tá muito bom. E, enfim, tiveram muitas atualizações aqui e eu vou ter que separar esse vídeo em dois, porque fica muito difícil para fazer um vídeo inteiro com tudo que mudou aqui. É uma lista muito grande, então eu vou separar em 2 ou 3 vídeos. Esse primeiro vídeo eu vou direcionar apenas para mostrar o que mudou nos personagens. Teve muitas mudanças, muitos nerfs e alguns buffs. Eu vou mostrar para vocês aqui agora e vamos lá pro jogo então. Começando aqui pelo Abrams, o Abrams teve o tempo da habilidade da ombrada que ele dá para frente diminuído. O que antes era 1 segundo, agora é 0,85 segundos. Isso faz com que a distância que ele percorra nessa ombrada seja menor do que antes. Então aqui ó, eu vou marcar aqui, vou começar aqui e vou para frente. E parei aqui. Então é essa distância aqui. O que antes era mais ou menos 0,15 segundos a mais, provavelmente ele parava aqui ou aqui assim. Ele também teve uma mudança na sua ult, que antes quando ela era usada na sala onde tem o boss do meio do mapa, ele ficava preso no teto. E aí foi consertado esse bug. Aqui a terceira mudança que teve no Abrams foi a resiliência infernal. Ela aqui onde está em dano regenerado reduziu de 17% para 16%. É uma diferença que para alguns parece pouco, mas para um jogo como esse isso faz uma diferença muito grande. Segundo personagem que teve mudança aqui é o Bebop. A primeira mudança que teve foi que agora quando você usa a sua primeira habilidade, ele não fica mais enraizado. O que significa isso? Significa que ele não fica mais parado, estático no chão quando você usar essa habilidade. Então, enquanto eu uso, eu posso ir movendo para um lado ou para o outro, ou para frente ou para trás. Dá até para pular, inclusive. Segunda mudança que teve no Bebop foi que eu não cancelo o disparo enquanto eu pulo. A terceira mudança que teve no Bebop é que agora o gancho ele não puxa só inimigos, ele puxa aliados também. Ele também teve outra mudança no gancho, que no caso é a distância. Antes ele era para 35 metros, agora ele foi reduzido para 30, então aqui mais ou menos seria 35. Ó, ele não vai. Aqui deve ser uns 30, você consegue pegar ele, entendeu? Então ele foi reduzido, esse Hulk, depois de upado, ainda mais porque ele aumenta a distância, aumenta mais 30 metros. Isso faz uma diferença muito grande dentro do jogo. Outra mudança que teve no Bebop é a ult dele. Agora quando você ulta, ele dá dano em uma certa área onde sua ult pega no chão, o que faz com que sua ult não seja apenas onde for o raio, e sim na área do tiro, ou seja, se pegar perto do cara vai dar dano, tá vendo? Isso é uma coisa que é bom, porque ele é um personagem difícil de se usar ult dependendo da situação e dependendo do personagem que tiver contra. Outra mudança que teve foi no Dynamo, a primeira mudança dele é que essa habilidade de cura, agora ela não é mais cancelada enquanto você dá dash, o que significa que você pode dar dash à vontade sem cancelar a habilidade. E isso ajuda muito o personagem a se mover e correr enquanto você tá se curando. A segunda mudança que teve nele também é na mesma habilidade, a habilidade 3. Reduziu a cura dele de 4% para 3,8%. Aqui dentro do jogo não mostra em porcentagem, mostra em vidas por segundo. No caso ali tá 32 corações por segundo, o que significa que ele vai curar 32 vidas, unidades de vida por segundo. Antes provavelmente era um pouco mais, uns 34 ou 35, reduziu mais ou menos 0,2%. E essa foi a diferença na cura dele. Outra mudança que teve no Bibo, que foi um nerf também, que foi a primeira habilidade dele, que foi reduzido a lentidão de 40% para 35%. A lentidão que dá no cara foi reduzida de 40 para 35.
última mudança que teve no Bebop, que foi o nerf também. O tempo de recarga dele foi aumentado de 11 segundos para 12 segundos da segunda habilidade. Esse TPzinho aqui, ele foi aumentado para 12 segundos de delay para carregar. O próximo personagem que teve mudança, a próxima mudança que teve foi aqui na veia do arco, ou no Garra Cinza, né? O tiro carregado dele acertava pessoas atrás da parede. Aqui tem um cara, tá vendo? E o tiro carregado dele acertava atrás da parede. E essa mudança foi resolvida, não foi um nerf nem um buff, né? Foi apenas uma correção de bugs. A próxima mudança que teve no Garra Cinza foi que agora ele não acerta mais inimigos atrás da parede, atrás de construções, porque a ult dele dá dano em área. Então você pode não acertar na pessoa, mas ele vai dar dano em área. Só que agora ele não vai mais acertar a pessoa por trás de uma construção, o que antes dava esse dano mesmo assim. A segunda mudança que teve no Garra Cinza foi o dano dessas flechas quando ele voa, de adicionado para mais 7, foi reduzido para mais 4. Então ele recebeu um nerf e ao invés de ele dar mais 7 de dano por flecha, ele dá mais 4 de dano por flecha. Em contrapartida, ele também teve uma mudança no seu dano, foi aumentado de 1.46 aumento do dano, porque você que joga sabe que o seu personagem vai tendo um aumento do dano contínuo de acordo com o decorrer da partida. Ele foi aumentado de 1.46 para 1.8. Isso é uma mudança muito grande. E ele também recebeu mais um nerf, que foi um aumento de mais 10 segundos de cooldown da ult dele. No caso, é a Corujona aqui. Vamos lá, o Infernos, que quem já joga esse jogo há um tempinho sabe que esse personagem no fim da partida vira um monstro, fica gigante. Ele teve uma correção e vamos ver o que ele corrigiu. A vida do Infernos foi reduzida de 625 para 600, então a vida base dele antes era 625, agora ele tem 25 a menos de vida. Isso é um tiro pra matar ele. Então, não sei se isso é uma mudança muito grande, mas de acordo com todas as mudanças que teve no jogo, tá condizente que todos os outros personagens também não tiveram mudanças gigantes assim. Ele teve mais uma mudança que é na sua segunda habilidade. Essa habilidade, quando você usa, ela tem uma resistência à lentidão. E ali, ó, Infernos ganha 50% de resistência a desacelerações pela duração. Antes aqui era 30%, agora foi aumentado para 50%. Então assim, na minha opinião, eu não sei se fez sentido essa mudança no Infernos, que eu acho ele um personagem muito bom. No early ele talvez não seja tão bom assim, mas no fim da partida o personagem fica absurdo de grande. Então é jogando para ver como é que vai ser. E essa foi a mudança que teve no Infernos. Próximo personagem que teve mudanças foi a Ivy, e foi na sua ult, que agora ela é mais silenciosa, e também foi um nerf que ela recebeu, que a bomba dela, a lentidão que ela dá, foi reduzida de 4,5 segundos para 4 segundos. A lentidão que a bomba dela dá. Próximo personagem que teve mudança foi aqui o Kelvin. A primeira mudança que ele teve foi aqui na terceira habilidade, que ali em desaceleração máxima da taxa de disparo foi reduzido de 80% para 40%. Então o personagem que é atingido pela habilidade, ele não fica 80% com lentidão para atirar. Agora ele fica com 40% de lentidão. Também na terceira habilidade, a lentidão que ele dá quando usa a habilidade foi reduzida de 80% para 70%. Então ele fica relativamente mais rápido, mas também não é muita coisa. Agora, a próxima mudança que teve no Kelvin foi na sua ult, que agora objetivos e a torre são congelados quando você ulta. Então, se eu ultar, ele vai ficar congelado e eu não vou tomar dano. Então, isso é uma mudança muito grande. Pra você, imagina, você vai lá, ganha com o cara, usa sua ult, congelou aqui e mata o cara, depois só corre. Outra mudança que teve, que isso é mais uma mudança geral, que na maioria dos personagens vai ter, mas também tem no Kelvin,
que as habilidades agora são canceladas, no caso a habilidade 2 e a 3 dele, são canceladas usando a própria tecla da habilidade. No caso, para cancelar essa habilidade aqui eu usaria o 2, e para cancelar o 3 eu usaria o 3. A próxima mudança que tivemos aqui foi na Lady Geist, que a sua habilidade 1 foi alterada. O dano dela foi aumentado de 22% para 26%, então ela vai dar mais dano agora. Então ela é uma personagem que eu acho que faltava alguma coisa, então acho que ela precisava sim desse buff. Outra mudança que teve na primeira habilidade é que agora, com itens que você compra para melhorar suas habilidades espirituais, o escalonamento dela foi aumentado de 1.05 para 1.15. Então, se você compra um item que te dá 15 de poder espiritual, você multiplica 15 vezes 1.15, que vai fazer o dano aumentar ligeiramente. A Lady Geist também teve uma mudança que eu achei bem interessante, que agora o alto dano que ela se dá, no caso de usar essa bomba, se vocês olharem ali na minha barra de vida, eu tomo dano por usar essa habilidade, esse dano não consome mais escudos, apenas consome a minha barra de vida, não o escudo que fica aqui do lado. A próxima mudança que teve foi aqui no Lash, que foi na primeira habilidade, quando você pulava e usava essa habilidade aqui, você não conseguia virar. Você usava e não conseguia virar para ele. Caso, por exemplo, você fosse passar do personagem, você tinha que virar e não ia pegar nele. Agora isso foi resolvido. Então, se eu virar, ele vai pro lado ao invés de onde na hora que eu cliquei. Ele também teve um nerf na sua arma, que ao invés de ele aumentar gradativamente de 1.15 de acordo com o jogo, ele vai aumentar agora 0.9. Então foi de 1.15 para 0.9. Isso é uma mudança bem grande, 0.25 é algo bem grande para um tipo de jogo como esse. O Lash também teve mudanças em todas as suas habilidades. Todas as habilidades dele são habilidades espirituais, o que faz com que itens espirituais que você compra aqui fazem com que aumente o dano do seu personagem. E a mudança que ele teve foi que esse aumento de dano de 0.78 aumentou para 0.85. Ah, mas Revesse, o que é isso? Eu vou te mostrar. A diferença que teve é que é o seguinte: se você vai na sua loja e compra um item que aumenta 15 de poder espiritual, igual eu citei no outro exemplo, ao invés de você fazer 15 vezes 0.78, ele vai aumentar para 15 vezes 0.85, o que vai fazer com que seu personagem dê mais dano. Resumindo tudo, seu personagem vai dar mais dano. Agora, a próxima mudança que tivemos aqui foi na McGuinness. Eu nunca joguei com essa personagem, então não faço nem ideia como que vai ser essa mudança. Mas enfim, a mudança foi reduzido primeiro na habilidade de cura, que é o espectro curandeiro, foi reduzido de 6 metros para 5 metros o raio da cura. Agora é desse tamanho, provavelmente antes ele era um pouco maior, mais ou menos aqui assim. Enfim, essa foi a redução que teve nessa habilidade. Só que a habilidade também recebeu um buff e ela vai aumentar de acordo com o poder espiritual. Então é como eu disse e expliquei do Lash. Toda habilidade que você comprar aqui que tiver um aumento de poder espiritual vai aumentar a área da sua cura. Agora eu comprei uma habilidade que aumentou e que aumenta meu poder espiritual e aumentou a área da cura. A próxima mudança que teve aqui na McGuinness foi na sua terceira habilidade, que agora você não consegue mais fazer wall jump nela. Ela não tem nenhuma interação física para fazer pulo, que nem parede normal que você pode pular para o lado. Tá vendo? Ela não tem mais essa mecânica. Não dá para fazer isso. Teve uma mudança na parede que o alcance mínimo dela foi reduzido de 7 metros para 6 metros. Então agora o alcance mínimo dela vai ser de 7 para 6. E essa foi a diferença. Também teve uma mudança na sua parede, que ela foi reduzida de 6 segundos para 5 segundos a duração dela. Então ela foi nerfada, agora ela não dura só 6 segundos, vai durar 5 segundos. A próxima mudança que teve aqui na McGuinness foi as suas torretinhas. Elas agora atiram mais rápido,
Antes elas atiravam mais lento. A próxima mudança dela foi a sua ult, que aumentou o escalonamento de poder espiritual de 0.3 para 0.35. E essa é a mesma ideia de como eu expliquei para vocês da Lady Geist e também do Lash. Ele vai aumentar um pouco a mais, de acordo com as habilidades que você compra. E também o alcance mínimo dela foi reduzido de 7 metros para 6 metros. Então, antes era um pouco mais à frente, agora é um pouco mais atrás. Então, isso foi um buff, porque se ela ulta, se ela tá lá ultada, você só vai pra cima dela, que não tem muito o que ela fazer. Ela tem esse ponto cego aqui. A próxima mudança que tivemos foi no Mole and Krill, ou o porcão. A primeira mudança que teve foi que quando você usa o 2, ele diminui um pouco o zoom, então fica mais ampla o seu campo de visão. E aí quando você sai, ele vai dar esse zoom. O Mole and Krill também teve mudança na sua habilidade 1, que agora você pode usar ela enquanto tá usando qualquer combo. Então, se eu estou usando aqui a ult, eu posso usar a habilidade 1. Se eu estou usando aqui a habilidade 2, eu posso usar ela também. Então, isso é muito bom. Agora, a próxima mudança que tivemos aqui foi no Pocket, ou Mala, para quem joga com o jogo em português. E para quem já sabe jogar de Pocket, ou não sabe, eu vou explicar aqui para vocês. A habilidade 1, ela te dá mais dano com tiro se você acerta todos os tiros no personagem. Então você dá mais dano. Cada bala que você acerta nele aumenta uma porcentagem específica, que no caso seria 7% antes, e foi diminuído para 6%. É uma diferença que não é tão gigante, mas de 4 em 4% isso vai fazer muita diferença até o fim da partida. Ele também teve uma redução na primeira habilidade, que antes ela dava 40% de slow, tá vendo? A setinha do slow. Antes ele dava 40%, agora ele dá 30%. Essa próxima mudança que teve no Pocket foi bem simples e não foi nem nerf nem buff. Eu considero mais algo positivo para quem joga de Pocket, que foi adicionado um leve período de bloqueio de usabilidade após usar ela. Ficou meio confuso, mas eu vou explicar para vocês. Se você usa a habilidade, você depois é só apertar 2 que você teleporta para sua capa, certo? Todo mundo entende isso. Só que para não acontecer nenhum misclick de você apertar 2 e já apertar 2 e teleportar daqui para cá, ele tem um certo bloqueio de um tempo para você usar, entendeu? Então você vai usar e depois apertar. Isso é bom para não ter misclick nem nada do tipo. Eu gostei. Agora, a próxima mudança que tivemos foi aqui no set. A primeira mudança que ele teve foi que a resistência balística dele foi diminuída de 8% para 0%. Então, ele não vai ter mais resistência a tiros. Ele não tem mais 8% de resistência. Agora ele é um personagem mais vulnerável, vamos dizer assim. Agora ele também teve uma outra mudança, que a sua resistência à bala agora não escala com uma carta específica que tem no menu de compras. E a taxa de headshot dele foi reduzida de 25% para 35%. Agora vem a parte polêmica do set, que é a sua ult. E ele teve alguns nerfs e um bug também, buff na sua ult, então vamos lá. Primeiramente, a área dele foi reduzida de 30 metros para 25 metros. O dano foi reduzido de 124 para 110 de dano. O barulho da ult agora fica mais perceptível de se ouvir, então fica mais claro para ouvir. E eu esqueci a coisa mais importante, que o cooldown da ult foi reduzido de 180 segundos, ou seja, 3 minutos, para 140 segundos. Então foi reduzido em 40 segundos. Próximo personagem que teve mudanças foi o Shiv. Agora essa habilidade aqui, ela teve um nerf. Ela foi reduzida de
o dano de 125 para 105 de dano. A próxima mudança que teve no Shiv foi na sua terceira habilidade. Ali em dano sofrido adiado foi diminuído de 40% para 30%. Ele teve mais duas mudanças, que é agora a sua ult, a finalização dela, ao invés de você matar um cara quando ele tiver com 25% de vida, se ele tiver com 25% da sua vida, ele morre. Agora é só com 20% da vida. Então aqui provavelmente ele não vai morrer. Se tiver um pouco menor, ele morre. Aqui a gente entra nos heróis que tiveram mais mudanças. E aqui tá a Vindicta. Ela recebeu um nerf na sua arma principal, que é o tiro. Foi diminuído de 14 para 13. Então agora ela dá 13 de dano ao invés de 14. Ela também foi reduzido a habilidade que segura os personagens. Foi reduzido de 0,75 segundos para 0,5 segundos, reduziu em 25%, então foi uma mudança bem grande. Ela também teve mais uma terceira mudança, que foi na sua ult, porque quando você ulta até o final, você ganha 600 souls a mais por finalização. Então, caso você mate alguém com a sua ult, você ganha 600 souls a mais. E aí, se um time seu, algum teammate seu, te der assistência para matar, você vai lá e finaliza, o seu teammate também vai ganhar alma a mais. Então, isso é algo interessante para usar a Vindicta. É muito bom. Agora, a próxima mudança que tivemos foi na terceira habilidade, é do Corvo, que é uma das habilidades mais fortes dela. Ela foi reduzido o dano de 50 para 40 de dano. E também ela recebeu um certo buff, que agora ela dá mais 6% de dano em escudo. Ele também teve mais uma mudança aqui no Corvo. A escala do dano na hora de atingir a pessoa reduzida de 1 para 0,8 a escala de poder espiritual. E é aquela mesma explicação que eu dei pra vocês do Lash, da Lady Geist, etc. Enfim, é isso. Também teve outra redução no dano que ele fica dando com o tempo. Esse dano aqui, ele foi reduzido de 0,04 para 0,03. O escalonamento espiritual, que também é a mesma coisa que eu expliquei agorinha. Tudo bem? A próxima mudança foi aqui na ult. Ela dá 20% a mais de dano na cabeça. Também tem na sua habilidade de voar, que agora você consegue usar sua estamina para dar dash para um lado, para o outro. Espaço, por algum motivo aqui para mim tá cancelando, mas o espaço agora sobe ao invés de cancelar. E para cancelar é habilidade 2. Só que aqui não tá cancelando, provavelmente porque é só uma sala de teste. Também, quando você fica atordoado com a sua ult aberta, o seu scope fecha, ele fecha, ao invés de continuar aberto assim. E essas foram as mudanças na Vindicta. A próxima mudança que tivemos aqui foi no Viscoso, que o seu dano base foi reduzido de 14 para 13, assim como a Vindicta. Agora também teve uma mudança na sua habilidade do soco, que agora ela tem uma animação antes de acontecer para ficar mais visível quando o personagem está usando a habilidade ou o seu time está usando, e isso é ótimo para o jogo. Ele também teve uma mudança na sua primeira habilidade, e o dano foi reduzido de 110 para 100 de dano. Então ele não dá mais 110, dá 100 de dano. Ele também teve uma mudança no seu atordoamento da ult, que foi reduzido de 1.5 segundos de atordoamento para 1.25. Ou seja, o delay entre atordoar o personagem e poder atordoar ele de novo foi reduzido de 1.5 para 1.25. Então, se eu venho aqui, acerto ele uma vez, atordoei, eu vou ter que esperar 1.25 segundos ao invés de 1.5 como era antes. Então, isso foi um buff que o personagem recebeu, mas é algo que é em uma situação absurdamente específica para fazer diferença. Mas enfim, é isso. O próximo herói que teve mudança
foi o policial, ou o Warden, né? Ele teve sua redução de Bullet Growth, que é o aumento do dano de acordo com a partida, como eu expliquei antes. Ele foi reduzido de 1.31 para 1.2. Então o dano dele vai aumentar devagar. Não vai aumentar, então o dano dele vai aumentar menos do que antes. Antes aumentava mais. Agora o debuff que a primeira habilidade dá vai durar 6 segundos ao invés de 7. Antes ele durava 7 segundos, esse debuff. Agora vai durar 6. Ele também teve uma área reduzida de 7 metros para 6 metros e meio. Então essa área está menor. É uma diferença que quase não dá para se ver, mas foi reduzido. Ele também teve uma diferença na sua ult, que agora, enquanto você está canalizando esses 2 segundos da ult, você recebe uma redução de 50% de dano. Então, deixa eu mostrar aqui. Se eu estiver canalizando, eu recebo menos dano, entendeu? Agora vamos para a mudança no penúltimo personagem, que é a Wraith. A mudança dela é na sua primeira habilidade, a carta. O dano dela foi reduzido de 100 para 80. Eu acho justo, porque ela é uma personagem que eu considerava bem forte. Então vamos ver como é que vai ser em game, se ela vai ficar muito fraca ou não. Mas o dano foi reduzido para 80. Só que ela também recebeu uma diferença nessa habilidade aqui, que é agora o escalonamento espiritual, que é a mesma coisa que eu expliquei dos outros personagens, foi aumentado de 1.2 para 1.5. Então se eu comprar habilidades aqui que me dá mais poder espiritual, o dano dessa carta consequentemente vai aumentar também, e muito mais do que aumentava antes. Então, em contrapartida, ela recebeu esse buff aí. A próxima mudança que teve é aqui. Agora essas cartas, ao invés de aparecer do lado da minha mira, vai aparecer em cima para não poluir muito a tela. Isso é uma mudança que eu gosto e não vai atrapalhar muito. Por último e não menos importante, a Yamato, que eu adoro jogar com essa personagem. Vamos lá, a primeira mudança foi um buff que ela recebeu, que agora a sua munição ela aumenta de acordo com o seu poder espiritual. Então, como eu disse na personagem passada, se você comprar cartas que aumentam poder espiritual, vai aumentar também a sua munição, porque o jogo agora considera sua habilidade como o seu tiro como espiritual. Ela teve um buff na sua primeira habilidade, que é uma das mais importantes dela, que foi reduzido de 170 de dano quando ela está totalmente carregada para 160. Agora ela dá 10 a menos de dano. Agora ela teve uma outra mudança, que foi a duração do pós-lançamento do grappling da segunda habilidade. Eu vou explicar isso para vocês. Após você usar ela, ela vai lançar a corda e vai pegar. Essa duração foi reduzida de 0,5 segundos para 0,2 segundos, então isso está relativamente mais rápido. Agora, a Yamato teve uma diferença na sua ult. A resistência de tiros foi reduzida de 55% para 40% enquanto ela está aqui. Então, por mais que ela seja imortal, a vida dela reduz, e essa redução de resistência balística foi diminuída para 40%. Ela teve mais uma mudança, que agora ela pode interromper a sua primeira habilidade com parry. Rapaziada, essas foram as mudanças que tiveram nos personagens. Eu vou passar as mudanças que tiveram em mapa e todo o resto em outro vídeo, para não ficar muito longo. Eu tô há mais de 1 hora gravando isso aqui, aí eu ainda vou editar para vocês. Eu espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aí no comentário, qualquer opinião, e é isso. Muito obrigado e até mais.